O racismo, apesar de ser crime, ainda ocorre em muitos lugares do mundo e a prática de racismo pode trazer consequências até psicológicas para quem sofre. Josélia já sentiu na pele o racismo. Há 10 anos, quando atuou como fiscal em uma eleição, o desentendimento com um político terminou em ofensa grave. As pessoas acham que podem dizer isso, né? Que podem dizer que você é uma negra safada, que por ser negra é safada. Ela registrou ocorrência, mas o caso nunca teve punição. Desde então, ela já viveu outros exemplos de que o racismo é uma realidade. E o pior são as consequências psicológicas para quem vive. No primeiro momento você se sente fragilizada, né? De não poder colocar a cor, a raça que você sente. Então a questão do racismo, que primeiro ela fere na pessoa é essa dignidade. Então eu não posso ser negra, eu não posso ser branca, eu não posso ser índia, né? No meu local, no meu trabalho, é isso que vem primeiro a afetar a gente. O debate sobre o racismo ainda causa polêmica. Você chega para as pessoas e diz assim, é aquele moreninho ou é aquela moreninha, você se nega a falar como se falar no negro fosse uma ofensa, como se o fato de você ser negro ou negra fosse uma coisa ofensiva. Em Roraima para Estudos, a coordenadora do Núcleo de Estudos Afrodescendentes da Universidade de Goiânia explica que ainda há muito para avançar. Nós temos um déficit sério entre as crianças de 2 anos. 2 anos de atraso entre as crianças negras para as crianças brancas, segundo dados do próprio IBGE. Colocou recentemente uma pesquisa, homens negros ganham menos do que homens brancos na mesma situação de mercado. Com esses próprios dados que o censo levanta também, a gente tem isso. Então, são consequências de um processo de colonização que deixou os negros à margem, né, da população. Então, os seus descendentes, os afrodescendentes, continuam ainda nessa situação desprestigiada. Para quem analisa a situação do racismo, o caminho para evitá-lo ainda é a educação. Comece lá na educação infantil. As pessoas precisam ter coragem de assumir a sua identidade negra e assumir que o Brasil é racista e que precisa ultrapassar esse comportamento. Particularmente acho que a superação desse problema passa pela educação, e a educação infantil, como ela falou, é fundamental. Então acho que é preciso ter política pública que efetivamente garanta à população como um todo o acesso à educação, e não apenas o acesso, mas o acesso a uma educação de qualidade.